parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nisso admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como credes se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés, levantando a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que ele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir esse versículo conhecido? Glória a Deus, aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, amém. Sentar, irmãos. Meus queridos, no culto retrasado, quando Deus me colocou a palavra do primeiro amor, né? Eu fiquei muito apreensivo, eu fiquei assim: como eu posso a uma igreja que eu amo, que eu sinto que tenha características do primeiro amor, como eu posso pregar um sermão aonde Deus diz: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor? Amém? É interessante, irmãos, que eu fiquei tão nervoso na situação que eu acabei passando horário, né, pastor? Passei horário. E aí, eu tive pensando, depois que o pastor mostrou para mim que eu tinha passado horário, eu fiquei tão nervoso que eu citei aqui na palavra, uma pregação de 5 minutos. Uma pregação que era para dar meia hora de pregação. E eu me senti um Jonas na vida, sabe? Meu Deus do céu. Tenho tanto para falar e por causa do tempo eu não consegui. Peço ao Senhor que um dia eu tenha mais uma oportunidade de tratar tudo aquela meia hora aí, assim, sabe? Que a gente queria mesmo falar bastante com a igreja,
e eu não pude fazer. Mas o que eu acho interessante é que parece que o primeiro amor andou repercutindo durante a semana. Eu vi gente orando, falando, citando o primeiro amor. Eu vi alguma coisa assim. Então, eu creio que a semente foi pregada, né? Foi colocada, foi plantada. E eu louvo a Deus por isso. Na verdade, irmãos, o que acontece muito comigo, os irmãos sabem que muitas das vezes Deus nos coloca em alguma fase da sua vontade na nossa vida. E é interessante que, começando do primeiro amor, na verdade, começando da pregação que a pastora fez naquela quinta-feira, começou por ali. E Deus tem falado comigo sobre essa questão, a questão da simplicidade, a questão da simplicidade. E aí Deus comentou comigo, né? Olha, vamos começar com Nicodemos. O que aconteceu? Vamos meditar sobre esse assunto, sobre a questão do nascer de novo. Ok, irmãos? Irmãos, vejam bem. Todos nós, eu acredito que você já conhece um pouco este versículo. Amém? Ou alguém é novidade? Todos conhecem, né? Então sabem muito bem quem que era Nicodemos. Nicodemos era um dos príncipes, uma das pessoas importantes do judaísmo. E aquela época, a época que Cristo estava no seu ministério, ele estava sendo muito conhecido. E com certeza absoluta, nós temos que Nicodemos, ele começou a prestar atenção nas obras que Cristo fez. Então, prestar atenção nas obras que Cristo fez é diferente de você crer que Deus fez. De crer. Quando você conhece alguma coisa, é uma situação. Por exemplo, o testemunho que nós vimos na irmã. A gente conhece essa situação do acidente e do livramento do Senhor. Mas a gente só dá valor se a gente crê que é Deus que estava atuando ali com ele. E isso aconteceu com Nicodemos. Então ele teve este incômodo. Então, um dos pontos principais da vida do cristão, a base da vida do cristão, é se incomodar, é sentir no coração que isso faz parte de quem? De Deus. É aonde você crê no testemunho, aonde você crê na palavra, aonde você crê no agir de Deus, no sobrenatural, que muitas vezes acontece. Então, os milagres que Cristo fez, as palavras que Cristo falou e pregou, veio aos ouvidos de Nicodemos. Inclusive, creio eu, entendeu? Que ele tinha alguns, como que chama? Como que é? Espias? Como é que eu poderia dizer? Curiosos, né? Não, alguém que manda. Você manda alguém para poder... Espias, né? Oi? Espia, né? Espia. Mas tem Bom, vocês entenderam. É bem isso aí. Tem sim alguém falar, não, acompanha Jesus. Traz para mim o que ele está fazendo. Estou gostando. Estou entendendo. Sabe? Uma coisa assim que é fantástica para quem cresce e quer crescer na fé. Aleluia. É a mesma história, por exemplo, a mesma situação do centurião. Lembra do centurião que foi lá falar com Jesus? E aí ele foi lá e falou com Jesus, ó Jesus, eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. Quem que falou isso para ele? Quem disse para o centurião que Jesus era um homem de autoridade? Ó, dentro do seu peito, dentro do seu conhecimento, dentro do seu entendimento, ele já entendia qual era o poder daquele homem,
qual era a condição daquele homem que era Cristo Jesus. Sabia a sua autoridade. Isso. E com certeza, porque ele era um homem de autoridade. E é interessante, irmãos, que vejam bem, é interessante também que na vida cristã, quando nós começamos, Meu Deus. quando nós começamos a andar na vida cristã, vocês já não perceberam que vocês reconhecem outro cristão? Sim. Já viram? É lógico. E ele precisa falar? Não. Às vezes não precisa falar. É. Né? Ele chega perto de você, só o agir dele, Já só a sabe, vontade dele, é. muda. É verdade. Por quê? Porque você cresce, você começa a crescer em conhecimento do Senhor, você começa a crescer nos testemunhos que o Senhor passa para a sua vida, e aí você faz que nem aconteceu com Nicodemos. Mas acontece com Nicodemos, ele tinha um problema. Certo, pastor Paulo? Ele é judeu. Ele tinha receio de ir assim, à luz normal, né, na situação normal, e falar com Jesus. Então por isso que ele foi à noite. Ele foi à noite sem ninguém ver, né? De fininho, foi lá conversar com Jesus. E interessante que, veja bem, ele já chama Jesus de Rabi. O que significa Rabi? Mestre. Olha só a situação que estava acontecendo com Nicodemos. Conheceu, percebeu, já colocou ele na posição de mestre. Aí se rendeu, né? Se rendeu. Exatamente, tá? Isso que é importante a gente entender. Verdade. Que a palavra e o testemunho, ele propaga. Ele vai propagando. E Deus vai fazendo essa obra em todos os lugares. Aleluia. Ok? Então, isso é importante. E ele chama, então, mestre, Rabi. Isso. Sabemos, sei que és mestre, vindo de Deus. Aleluia. E aí ele diz, pois, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. É verdade. Se não estiver com Deus. E aí olha como é interessante, né? Que ele acaba reconhecendo e entendendo e mostrando para Cristo que ele estava pronto para ser um receptor. Alguém pronto para receber a palavra do Senhor. Não é verdade, irmãos? Quando ele faz esse reconhecimento e fala, você é meu professor, o senhor é o meu mestre, né? Então, eu estou aqui para aprender, estou aqui. É isso que ele foi fazer lá. Ele foi querer tirar dúvida. Mas olha como é interessante, né? Sim. Jesus responde, em verdade que te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Pergunto-lhe, você nasceu de novo? Aleluia. E aí? Glória a Deus. Se Jesus aqui perguntar, você nasceu de novo? Eu não quero que você me responda, mas responda para Jesus. Aleluia. Nasci de novo? Nasci? Então, irmãos, vejam bem. A questão do nascer de novo, quando a palavra diz nascer de novo, não fala nascer do Espírito, certo? Ele não fala, a palavra não fala nascer do Espírito. Nascer de novo no Espírito. Significa que não é a carne, ou seja, não é o nosso nascimento carnal, mas é o nosso nascimento espiritual por Deus. Não é isso? Porque a palavra diz aqui, que nascer, a palavra diz assim, nascer de novo no Espírito. Aí diz assim, a palavra diz assim, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é esse nascer de novo, nascer da água e do Espírito? Vamos entender. Por que nascer de novo, então? O que aconteceu quando Adão e Eva foram criados? Os ensinos que nós temos é que o homem é o quê? Alma, corpo e espírito. e espírito. Sim, Então quer dizer que Adão e Eva foram assim que eles foram criados. sim, Correto? sim. Tá. Mas aí, o que aconteceu? O que acontecia com Adão e Eva lá no paraíso? O que acontecia? Eles tinham contato direto Deus. com Deus. Não é isso? Sim, Contato direto com Deus. Deus é Espírito. É. Então, nosso Espírito, nós que entendemos hoje aqui, nosso Espírito fala com o Espírito de Deus. aleluia. Nosso Espírito. É isso? Amém? Eu estou errado? Não. Perfeito, tá? Agora veja bem, quando Jesus fala nascer novamente, significa que algo estava morto e morreu pelo pecado. É. Então, quando houve o pecado, separou-se o contato com Deus. Não existia mais aquele contato direto com Deus. E assim foi sucessivamente até este momento. É necessário que você nasça de novo. Aleluia. E em espírito você tenha contato com Deus. Amém? Amém. Agora vejam bem, irmãos. Vamos entender assim. Quem não nascer da água, por que Cristo falou água? Quem não nascer da água e do Espírito. O que vocês acham que é essa água? Por que ele falou água? Por que Deus falou água? O que representa a água? Muitas vezes na Bíblia. Não vou dizer que é esse o caso, mas o que representa a água? Batismo de João, então. Amém? Amém. Vocês estão muito comportados hoje, hein? Purificação. Quero ouvir vocês falar. Glória a Eu Deus. digo, é o seguinte, irmãos. Eu não sei se vocês sabem, eu sou professor de curso profissional, tá? Aí fora. Então eu tenho muito costume de fazer ensino. E ensino, cada professor tem a sua particularidade. O pastor Paulo prega de uma maneira, ensina de uma maneira. O pastor Edson também. Eu ensino também de outra maneira. Só que eu deixo o pessoal à vontade, entendeu? Eu consigo me controlar aqui. Pode fazer a pergunta e pode responder para mim. Ok? Então, o batismo de João. Será que Jesus estava falando para Nicodemos sobre o batismo de João? Batizar na água? Será que Nicodemos sabia sobre... Primeiro, Nicodemos não tinha Bíblia. Certo? Então nós temos que observar e temos que analisar quando a gente trata com uma pessoa, em que sentido eram as duas pessoas. Era Nicodemos e Jesus conversando. Jesus não vai falar para Nicodemos algo que Nicodemos não entenda. Não sei se vocês estão me entendendo aí. Ele não vai falar algo que Nicodemos não vai entender. Tá? Então veja bem, provavelmente o significado do batismo, a condição do batismo que nós hoje sabemos, não era o caso de Nicodemos. Não era o caso dele. Então, nós podemos até descartar que quando Jesus fala da água, não está falando sobre o seu batismo e nem o batismo de João. Ok? Acontece que é o seguinte, para que a gente possa entender
direitinho isso, nós temos que ir atrás do judaísmo. Porque Nicodemos era judeu. Agora, a cultura do judaísmo era o quê, pastor Paulo? Antes do judeu entrar no templo, o que ele fazia? Os tanques lá, era para fazer o quê? Purificação. A purificação. Agora vejam bem, é isso que Nicodemos entendeu. Nicodemos entendeu que ele precisava ficar puro, limpo, ok? Agora, vindo para os nossos tempos, o que é você ficar limpo? Hein? Silêncio, né? Livre do pecado, né? Livre do pecado. O que mais? Buscar a palavra, santificação. Lembra a palavra que eu falo assim, sede. Santo. Ah, então você vai buscar o quê? Santidade. Santidade. O que é santidade? É não pecar, obedecer à vontade de Deus. Então isso é limpo. E as águas realmente representam muito importante para a questão dessa limpeza. A simbologia dessa água é limpeza. E Jesus nada mais está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você tem que se purificar. Meu você Deus. tem que estar limpo. Você tem que estar, sabe, Quer uma aguinha de bem com Deus. Não é isso? Glória a É isso Deus. que ele quis fazer. É verdade. Ok? Aleluia. Então, isso é importante, ok? E nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Veja bem, quando ele fala sobre nascer do Espírito, no Velho Testamento, quando fala de Deus, quando os estudiosos têm, e eles falam sobre o Espírito, eles estão falando do Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Então, isto tem a ver com o quê? Um entendimento que você precisa ser mais espiritual. Aleluia. Ajuda, Jesus. Viver nessa espiritualidade. E a única pessoa que nos ensina é Deus. Deus nos ensina como Deus devemos fazer. Olha como é interessante a palavra. Lá em Gálatas 6:1, a palavra diz assim: se você tiver que chamar a atenção de um irmão, você que é espiritual, trate-o com brandura. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 diz claramente: você é espiritual. Está afirmando que você é espiritual. Aleluia. E para que você seja espiritual, tem que haver mudança. E o entendimento que a gente vê com a questão do Nicodemos é que ele precisava ter uma transformação. Meu Deus. E aí, olha como é a situação. Nascer de novo. O que é nascer? Quando Deus traz essa palavra para nós, Ele fala nascer. Nascer significa o quê? Um homem velho nascer do ventre da mãe? O que é nascer de novo? É um recomeço. Começar a fazer coisas Isso. novas. Isso. Começa do Aprender do zero. Né? Começa Uma mudança de vida, né? Mudança de vida. Vida velha. Transformação. Há uma transformação. E nessa transformação, nós precisamos entender que nós
estamos em novidade de vida. Aleluia. É isso que aconteceu lá no primeiro amor. Meu Deus. É isso que aconteceu lá no primeiro amor. Agora, olha como é interessante, né, irmãos? Eu não digo, eles já são uns adolescentes já. Nós vamos pegar as crianças. Tá? Duas crianças brincando, tudo, tal, e vai lá e uma bate na outra sem. Né? A outra chora, não sei o quê. 2 minutinhos, acho que nem mesmo. Tá os dois brincando de novo? Desse jeito. Velho? É verdade. Agora, entenda, irmãos, Não é verdade? que a base da vida cristã, Aleluia. ela precisa estar firmada no primeiro amor. Aleluia. Porque uma criança, como uma criança que tem um coração puro, porque a maior dificuldade que nós temos na nossa vida é você ultrapassar as barreiras do seu sentimento. Verdade. É uma das maiores dificuldades. Então nós temos um problema muito sério. Qual o problema sério? É nós deixarmos o nosso dia a dia, as nossas decisões, não voltadas para Deus. Porque uma criança, ela precisa ser guiada. Uma criança, ela precisa ser doutrinada. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a Bíblia diz, olha, vejam bem, até a Bíblia não fala da época de Jesus, de criança até o início do seu ministério, a não ser aquela época dos 12 anos lá, que ele foi no templo. Foi isso? Sim. Alguém fala alguma coisa sobre não, Cristo? não. Tem alguma informação sobre isso? Tá? Então vejam bem, irmão, só que a palavra diz claramente que Jesus, ele se esvaziou. Ele nasceu de novo. Assim, sem nada. Não conhecia nada. Tem pessoas que acham que Jesus conhecia alguma coisa. Tem pessoas que acham que Jesus tinha algum tipo de poder. Acontece, irmão, que a palavra de Deus é clara quando diz assim: Jesus Cristo crescia em estatura e conhecimento. Então ele era preparado, ele sabia, eu acredito, eu não sei, eu não imagino quanto tempo foi, acho que a partir do momento que ele já teve uma consciência, né, com um menino, uns 12 anos, 10 anos, que ele era filho de Deus, e que toda a situação que ocorreu, porque eu creio que Maria, ela ensinou ele para isso daí. É que pela cultura judaica, um homem, ele só tem seu pleno conhecimento e equilíbrio emocional, espiritual e de conhecimento e sabedoria a partir dos 30. Por isso que ele começou dos 30. Amém. De 30 para trás, 0. Amém. E a palavra, ela cortou isso mesmo, né? Cortou. Existe um filme aí que fala sobre a época que Jesus, né? Ressuscitando passarinho, não sei o que, tudo. Meu Deus! Meu Deus é graça. Meu Deus do céu. É complicado, né? É difícil. Tá? Aí não dá. Bom, tudo bem. O pessoal quer vender filme, né? É lógico. Sei lá. Mas nós estamos com a Bíblia. É verdade. Certo? Glória a Bíblia não Deus. falou porque tinha isso. E isso é importante, que toda vez que a gente vá estudar alguma coisa, nós temos que ver o quê? Os usos e os costumes da época. É isso aí. Né? Então eles não tinham Bíblia. Hoje a gente conhece muito na palavra de Deus. Mas eles não conheciam. E Nicodemos aconteceu isso com ele. Verdade. E interessante que, vejam bem, olha aqui que Jesus diz. Que fala sobre o que é o nascido de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai.
É assim tudo que é nascido no Espírito. Tá vendo? Ô pastor, o senhor sabe o que o senhor vai pregar na próxima pregação? Sabe, pastor? Sabe? Hein, pastor? Ninguém sabe. Sabe o que você vai pregar? Não, ninguém sabe. E aí? Entenderam? É o Espírito, né? Mas aí o cristão é como então? O cristão é que nem aquele barquinho sem leme, né? É. Aonde Jesus sopra, Ele vai. ele vai. Verdade. Vem para cá, ele vai. Meu Deus! Vai para lá, ele vai. Glória Agora- a Deus, aleluia. Agora eu pergunto, né? Por acaso alguém está preocupado para onde vai? Não. Não está preocupado, Verdade. porque está no Espírito, É. está na mão do Senhor, Aleluia. está na direção do Espírito Santo. Verdade. Então não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã. É. Não tem que ficar preocupado Obrigado, se meu vai Deus. acontecer alguma Verdade. coisa. Às vezes a gente tem surpresas na nossa vida, É. mas nós não podemos deixar de orar, É. falar com Deus. E isso é muito importante. Glória a Deus. Então, vejam bem, para que Cristo seja glorificado, nós precisamos ter, porque veja bem, um dos fatores importantes, não sei se você sabe, desse versículo, não posso deixar de falar. Olha aqui que Jesus disse aqui sobre, só um segundinho, deixa eu pegar aqui. Assim, 14. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí? É. Moisés fez uma serpente. É. Tá uma coisa de imagem? É. E aí? Irmãos, quando a gente lê o texto isoladamente, É. a gente não entende qual é o significado real daquela situação. É. Por quê? Porque Deus, naquela época da serpente com Moisés, houve uma praga, né? Deus mandou, porque o povo estava rebelde. É isso, pastor Paulo? O povo estava rebelde. Aí Deus falou, não, faça uma serpente. Ele fez uma serpente. Mas essa serpente era para quem olhasse para a serpente, direcionasse para essa serpente, ele fosse curado. Ele tivesse a salvação. Porque muitos morriam, né? Muitos morreram, na verdade, né? Isso mesmo. Muitos morreram. Então vejam a simbologia que Deus coloca lá atrás sobre a serpente. E se não me falha a memória, isso aí dá uma boa pregação, né? Mas para frente, essa serpente começaram a adorá-la, não é isso? Isso mesmo. E Foi. até hoje adora. Na É. Índia. É? No Oriente, né? Você vê? Olha que situação que é. Entende? Como o pessoal pega um gancho para a idolatria. Mas o que Cristo está dizendo aqui, que Ele está para a salvação. É Aleluia. isso mesmo. Ele está para a salvação do povo. Então, isso, Nicodemos entendeu. É. Para não perder a hora, pastor. 9h30. Então, eu não quero perder a hora. Então, irmãos, vejam bem. Todas essas situações que a gente vê nessa porção da palavra, ela tem a ver com o nosso tipo de atitude. Então vejam bem, irmãos, quando você nasce de novo, novidade de vida, é isso? Você é uma nova criatura. Glória a Deus, assim Sabe? seja. Nova criatura. Quem poderia abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo 3, por favor? 1 Coríntios capítulo 3.
Amém. Boa tarde, pode ler, por favor. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crentes conforme o que o Senhor deu a cada um. Amém. Tem. Deus me obrigado, pastor. Vejam bem, irmãos, nós precisamos entender uma característica cristã. O ser humano também. Por quê, irmãos? Nós nascemos de novo, né? Por acaso você se esqueceu de quem você era antes? Esqueceu dos seus pecados, dos seus problemas? Não. Aí eu faço uma pergunta: se você não esqueceu, se você a Nilza, se você não se esqueceu, significa que isto você ainda carrega. Amém? Amém. Carrega cicatrizes? Sim. Sim. Carrega defeitos? Sim. Carrega problemas? Carrega ideias? Então você carrega essas coisas. Exato. Então vejam bem, quando você carrega essas coisas, a palavra diz o seguinte: não adianta eu chegar para a irmã, por exemplo, que conheceu Jesus agora, e fazer um curso de teologia para a irmã. Falar sobre o grego, falar sobre várias coisas. Não resolve. Por que não resolve? Não resolve porque nós, quando estamos à noite aqui, hoje, principalmente aqui, nós estamos entendendo a palavra. E se a irmã, por exemplo, não entendesse a palavra, chegando aqui, fala: como é que Nicodemo não sabia que Jesus era o Salvador? Porque a irmã precisa de um mingau, precisa conversar, entender. Então não adianta você pegar a cabeça de um judeu e querer transformá-la ela na sua cabeça. Você tem, olha que beleza! Entende? Então, não adianta isso, irmãos. Então nós temos na Bíblia, na palavra do Senhor, nós temos várias situações na palavra do Senhor que nós precisamos compreender, entender. Porque se nós não entendemos corretamente, nós vamos estar pensando de uma maneira diferente. Vocês entenderam? Por exemplo, vou citar um exemplo característico. Tá? Você confunde a sua cabeça quando você fala assim: bom, vamos ter o batismo, não é? Vamos ter o batismo. Sim. Eu vou ser batizado. Amém. O que é o batismo? Uma confissão pública de que você está se lavando, sim, descendo sobre as águas e se tornando um novo homem. Você já aceitou Jesus, aleluia, mas agora você está fazendo essa confissão, aleluia, pública. Sim. Ok? Não é sobre o pecado e lavar o pecado? Sim. Não é isso? Sim. Por que Jesus foi batizado? Para dar testemunho, exemplo. Mas espere aí.
Entenda o que eu estou querendo dizer. Que ele não tinha pecado. Sim. Então, quando você come um mingau, você não pode ser alimentado com algo que você não entende. Então, você precisa caminhar e gatinhar como se fosse uma criança pequena. Você precisa participar de culto de ensino. Você precisa participar de escola bíblica dominical. Aleluia. Você precisa participar de estudo da palavra. Glória a Deus. Tá. Porque aí Deus faz o quê? Deus prepara pessoas, Deus prepara as pessoas para trazer a você um entendimento maior. Aleluia. E é isso que é importante. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, irmãos, o mingau, ele é importante para todo novo convertido. Aleluia. É ali que ele vai descobrir, muitas vezes, que não pode pôr o dedinho na tomada. É muitas vezes, o novo convertido, é aí que ele pode, olha, você não pode mais falar palavrão. É. Você não pode mais fazer coisas erradas. É. Aí muito do que a gente faz, traz o quê? Traz que o ensinamento tem que ser para uma criança. Aleluia. A criança precisa entender. Isso é muito importante, principalmente, por exemplo, no caso de vocês, no caso aqui do Ministério Infantil. Porque o Ministério Infantil é o futuro da nossa igreja. É. Aleluia. Me Eles ajuda, são o Jesus. futuro. Então tem que ser doutrinado, tem que ser ensinado. Ah, mas eu não gosto de aprender. Eu não gosto mais de entender. Então, eu não entendo. Eu não consigo entender. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho deu um sacrifício para nós. Aleluia. Deu a palavra para nós. E eu não quero estudar. Olha aí. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Eu não Glória a quero Deus. entender a palavra. É. Eu não quero, por quê, pastor? Por quê eu não quero? Eu posso não querer porque eu não quero mudar. É. Eu não quero dar importância para Deus. Olha aí. Não dou importância para Deus. Fazer, que nem esses dias atrás eu falei. Não, você não pode ficar fazendo Deus de tomada. Da água. Porque toda vez que escurece algo na sua vida, você vai lá ligar. Você vai abrir a Bíblia, você vai estudar a Bíblia só quando você precisa. Meu Deus. E a Bíblia está lá na sua mesa o tempo todo. E tem gente que está a Bíblia aberta lá no Salmo, né? Meu Deus. Está amarela. É. Você não consegue nem fechar a Bíblia direito. De poeira. É. Não consegue fechar a Bíblia direito. Já endureceu. Esse é o problema. E aí depois vai reclamar da vida. Olha aí. Aí depois vai reclamar de Deus. É. Então, o importante na palavra de Deus é nós termos o conhecimento para que nós possamos estar Aleluia. comendo a comida sólida. Aleluia. Quer ser usado por Deus? É. Estude, Glória a Deus. aplique, É verdade. entenda a palavra, conviva com essa palavra, porque Deus tem algo para você fazer para alguém. Aleluia. Seja aqui, seja em qualquer outro tipo de lugar. É. Então, o importante, irmãos, que nós, como nós nascemos de novo e nós somos nova criatura, é entendermos essa situação. Então, para que, meu Deus do céu? Entenda, a Bíblia está a seu alcance a todo momento. Mas, pastor, eu não tenho tempo. Meu Deus. É a desculpa. É grave. Eu não tenho tempo. E ele? Jesus, é grave. Não tenho tempo. Não tenho tempo de abrir a Bíblia. Não tenho tempo de ler. Não tenho curiosidade de entender. Se alguém fala ou manda algum versículo para mim, manda alguma coisa para mim, eu não leio. Eu não leio. Aliás, eu já tive isso. Eu tenho esse costume de mandar versículos. E 2 pessoas disseram para mim. Uma falou que não queria ser evangelizada. Meu Deus. Só para você ter uma ideia. É grave. Que brutalidade, hein?
E a outra falou que não queria porque Já era evangélico. enche o... Enche a memória. Já era evangélico. Já era evangélico. Enche a memória. Tá? E na verdade não é isso. Na verdade, você está presenteando alguém. Aleluia. Vamos lá. Como é o nome daquele arqueólogo? Rodrigo. Silva. Rodrigo Silva. É. Rodrigo Silva disse assim. Ele contou uma pequena história, vou ser bem rápido, tá? De uma pessoa que estava encarcerada na fila para a morte. Estava preso e ele ia morrer para frente. Ok? E aí, ele quieto lá no canto dele, lá, tá? Aí veio, o que fez? A única pessoa que podia, lá nos Estados Unidos, que podia salvar ele, ou seja, perdoar ele da morte, era um governador. Aí esse governador, o que ele fez? Ele pegou, se vestiu, não sei se pode dizer, se vestiu de pastor, né? A porteira, né? Ele se vestiu de pastor, a Bíblia, né? Vai dobrar, vestiu de pastor, e foi fazer visita para o presidiário. Meu Deus. Aí ele, tudo bem, tentou falar com ele, falou de Deus para ele, e ele negou. Aí ele pegou a Bíblia, estendeu para o presidiário e disse assim: eu te dou a salvação. Você não quer a salvação? Eu te dou a salvação. Aí olhou para a Bíblia e tal. Não quero, não. Ficou debaixo do braço, foi embora. Quando ele foi embora, o carcereiro veio falar com ele. Falou: o que você fez? O que você fez, rapaz? Até gostava dele, esse rapaz. O que você fez? Você sabe quem que estava aí? Quem que veio aqui? Era o governador. Nossa. E você sabe quem que tinha dentro daquela Bíblia lá? A sua soltura. Meu Deus. A sua soltura. Aí, ele comovido, né? Comovido, provavelmente ele entendia um pouco da palavra, entendia um pouco nessa questão de salvação. Porque, na verdade, hoje em dia, muita gente ignora o Evangelho, viu? Muita gente não quer saber da Bíblia, não. Não está nem aí, não. Vou viver minha vida, ganhar meu dinheiro, fazer meu sustento, fazer toda a coisa, mas não quero saber de Bíblia, não. Não quero saber de igreja. Não quero saber de Deus. Porque eu estou vivendo a minha vida. Quem quiser ganhar a sua vida, vai fazer o quê? Perder lá. A palavra fala isso, né? Glória a Deus. E aí, ele falou assim: meu Deus, o que eu fiz, né? Pois é. Aí no dia de ele ser morto, né? Da execução. A execução, ele disse assim: olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu vou morrer. Vou morrer porque eu errei. Mas eu levo um grande arrependimento. Meu Deus. Eu tive a graça nas minhas mãos e a rejeitei. Meu Deus. Pois é. É grave, Jesus. Não é grave? É gravíssimo. É grave. Me ajuda, Jesus. Então, é importante que nós temos que entender e compreender que a importância do Evangelho, a importância de você ler a Bíblia. Que nem, por exemplo, se você, por exemplo, eu sempre repito isso nos cultos de ensino. Aquele louvor do átrios, né? Eu dou essa, né? Meu prazer é viver na casa do Deus, nos átrios do Senhor. Muitos cristãos não sabem o que é átrios.
Muitos cristãos não sabem o que é. Muitos cristãos estão sentados na cadeira e daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, vão continuar sentados na cadeira. Um dos fatores que eu acho importante que a gente tem que entender, e eu também, quando eu tenho oportunidade, todo ano eu digo assim, 2025, certo? Novo ano. Tem muita gente que faz promessa, né? Tem muita gente que coloca até roupa íntima de cor, né? Faz promessa, faz tudo, o ano que vem vou fazer alguma coisa e vou fazer alguma coisa. Não é isso que, pessoal, é um marco, né? Até é bom que seja um marco. Sabe por quê? Porque a pergunta é, quem você era em janeiro de 2023 e quem você é hoje perante a Deus? Quem você é? Você tem a certeza da sua salvação? Você tem certeza que está fazendo a vontade de Deus? E para que você faça a vontade de Deus, você precisa resolver estar perto de Deus. Nosso Deus é cavalheiro e não obriga ninguém. Você quer ir para a igreja? Você vai. Você não quer? Não vai. É simples. A decisão é sua. Porque a palavra diz assim, nós temos que ter o culto, Romanos 12, culto racional, que é agradável a Deus. Quem que decide da sua vida? Se você está com Deus ou não está com Deus? Quem que decide? É você que decide. É você que escolhe. E aí depois existe as consequências. Por exemplo, vou citar um exemplo. Existem muitas pessoas que são curadas pela fé. Aleluia. Muitas. Uma estatística antiga diz que o INSS tem menos trabalho porque existem muitas igrejas. Meu Deus. Por quê? Porque é a hora, não é a hora que você está louvando a Deus, não é a hora que você está bem, que você está tudo em ordem aqui, que você está ouvindo a palavra, está em comunhão com os irmãos, que você tem a oportunidade de estar em um lugar agradável, gostoso. Não é essa hora. Essa hora, ela é muito maravilhosa. Nós passamos muito, muito bem nessa hora. A palavra de Deus diz em Efésios que o problema é o dia do mal. O problema é o dia do mal. Se você tem comunhão com o Senhor, já é difícil você ter problema, você conseguir resolver os problemas do dia do mal. Certo, pastor? Imagine quando não tiver. Qual é a diferença entre alguém que, numa briga, mata o outro e uma pessoa que não mata? Existe uma diferença. Existe uma diferença, por exemplo, eu vi um acidente de carro, foi muito comentado, onde os ladrões pegaram uma família, assaltaram a família, aí a mãe tentou tirar o filho do cinto de segurança, não conseguiu tirar o filho do cinto de segurança, a criança ficou presa fora do carro. Os ladrões, sabendo que essa criança estava fora do carro, não pararam. Sim. Vocês imaginam como é que aconteceu com essa criança? Aí houve uma reportagem sobre isso daí, né? A maldade dessas pessoas. Aí uma pessoa falou assim: eles não têm coração. Sabe o que outra pessoa disse? Não, ele não tem Deus.
Ele não tem Deus. Então, não importa a situação que você viva, Deus vai fazer a diferença. Aleluia. E isso é muito importante. É. Então, irmãos, nós temos aí a questão do nosso nova criatura. Então, nós temos o alimento líquido, né? E temos o alimento sólido. Agora, nós temos também algo muito importante. Qual é o importante para nós? Quem pode ler Hebreus 5:12? Hebreus 5:12. Ok? Vai, pastor. Amém. Está aí no gatilho? Não está aí, pastor. Pode falar. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Quem está dizendo isso? Senhor. Aleluia. Então, se a gente... Eu acho que é uma questão mais no seu particular, né? Pessoa individual. Tem que entender que você precisa crescer na presença de Deus. Aleluia. Você precisa dominar a palavra. Ou você precisa entender a palavra. Mas por que eu preciso entender? Por dois motivos. Primeiro, para que você use ela para a sua vida. E segundo, para que você use para outra pessoa. Aleluia. Isso que é importante. Então vejam que nós temos que tomar muito cuidado mesmo. Agora eu pergunto para os irmãos, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Depois que você conheceu Jesus, você está aqui na igreja, ok? Quais são os sentimentos e as palavras que lhe vêm à mente de um verdadeiro cristão? Um cristão que nasceu novo, um cristão que está crescendo, que está conhecendo. O que ele tem de novo na vida dele? Tem muita coisa, hein? Quando você conhece Jesus, o que acontece com a sua vida? Estava triste, agora começou o quê? Fica feliz. Alegre. O que mais? Feliz. Feliz. O que mais? Começa a ter paz. O que mais? Gratidão. Gratidão. O que mais? Irmão, o que mais? Eu quero todo mundo falando. Ixi. Vamos. Comunhão. Comunhão. O que mais? Fazer o bem. O que mais, irmão? O que mais? Você não é um cristão? Paciência, entendimento, sabedoria. É. O que mais? Vamos ler. Eu coloquei um monte aqui, hein? Ixi, é Ah, bastante é um mesmo. monte. Então, O que aconteceu com você? Você tem o mesmo caráter? não, mudança de caráter, mudança de vida, mudança de caráter. atitude, mudança Que de mais? pensamento. Hã? Mudança de pensamento, Mudança mudança de de pensamento. atitude. Mudança de atitude. O que mais? Você ter o Espírito Santo. Você depende de quem? De Deus, começa a ser Você dependente depende de de Cristo. O Deus. que mais? O Espírito Santo é todas as Mas, coisas. pastor, é muita Espírito coisa. Santo, tem o Espírito Santo. O que mais? Anda com Deus. Começa a andar com Deus. Tá, você fala a mesma coisa que você falava antes? Não. Ah, então mudou a Fala, linguagem. linguagem. Mudou caráter. O que mais? O que mais? Tudo, né? O jeito de andar. O jeito de andar. Festas. O jeito de vestir. O que mais? O que mais, irmãos? O que mais? Eu sou cristão, fala. Vai falando você. O que mais? Ser o quê? O que você tem que ser aqui na igreja? É o jeito de tratar as pessoas. Você tem que ser um obreiro. Tem que ser obreiro, Tem que ser um é. obreiro. O que mais? O que você vai fazer? Glória a Deus, aleluias. O que você vai fazer daqui a pouco, esses dias pra frente aí? O batismo. Batismo, tem que ser batizado. É. O que mais, irmão? Ser cheio de Se alguém que Espírito não é Santo. cristão perguntar, o que É. um cristão sente e tem diferente de mim? É. O que
você é diferente das pessoas do mundo aí? É isso que eu estou perguntando. Mudança, né? Mudança total, né? Mudança. Então vamos lá, vamos ver se eu falei alguma coisa que vocês já falaram ou não falaram. Então, alegria, crescimento na fé, fazer o que a palavra fala? Se você pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, fazer o bem. Nós temos o quê? Amor. Temos amor. Comunhão. Nós temos comunhão. Nós temos mudança de comportamento, irmãos. Nós não somos mais a mesma pessoa que antes a gente era quando não era cristão. Não somos. Aleluia. Nossas mentes também são mudadas. Nossos desejos são outros. Glória a Os Deus. desejos são outros. Mudança de caráter. Dependência de Cristo, já foi falado. Seguidor de Cristo. Ter a mente de Cristo. Aleluia. Buscar santificação, a gente já falou. Pessoa de o quê? O que você faz com Deus? Você conversa? com Quer Deus. conversar com Deus? Ora. Oração. Glória a Deus. Ok? Você é uma pessoa de oração. Estudar a palavra. Conhecer o que é pecado. Pecador, o que é errado. Não viver nesse pecado. Batismo, né? Ser dizimista e ofertante também faz parte do cristão, do caráter. Tem mais, irmãos? Bastante, né? Tem muita coisa. Mas quanta coisa a gente tem, né? Como cristão, não é? É bastante coisa, não é? Mas vejam bem, irmão, além disso, nós temos... Pastor Enivaldo, abra para mim Gálatas 5. O que nós devemos evitar? O que nós devemos evitar? Vamos Olha aí. ver o que nós devemos evitar? Bastante coisa. Fruto da carne, pastor. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. As frutos da carne. A nova fruto da carne. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixares circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. E de novo protesto de todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tens caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé de que opera pelo amor. Comieis bem, quem vos impediu para que não obedeceis a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aleluia. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está iniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vos, porém, vos
mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Peraí, volta um pouquinho. Obrigado, pastor. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Que espírito que é esse aí? Que espírito está falando aí? Então, e aí? Não, eu quero saber. Irmãos do culto de ensino, que espírito que está escrito ali? O Espírito Santo e as potestades. Então, mas não tem alguma coisa na escrita que está te identificando algo? Sim. Espírito com letra maiúscula. Espírito o quê? Espírito Santo. Espírito Santo, irmãos. Oh, ó mingau, ó mingau. Porque a carne cobiça contra o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te convence. É ele que fala seu espírito. E aí o seu espírito e você fica brigando contra o Espírito Santo. É isso que está dizendo aqui. Brigar com quem? Com Deus. É brincadeira ou não? Continua, irmã. Deixa eu ver. Vai até a... Fica debaixo da lei. Continua, mais um pouquinho. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Irmãos, adultério é traição, chama. O povo de Deus também traiu Deus também. O adultério não quer dizer só traição sexual. É a traição, você traiu uma amizade, traiu a confiança. Exatamente. Amém, pastor. É isso mesmo. Então, muitas das vezes, esse tipo de adultério acontece com Deus. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? É você, por exemplo, mudar e ir servir uma seita. O que você está fazendo? Adulterando. Está adulterando. Traindo Deus. Está traindo Deus. Traindo Deus. Então, nós temos que entender que isso é importante. Prostituição. Também prostituição não é especificamente prostituição sexual. É você se vender. Muitas das pessoas se vendem por alguma coisa. Às vezes as pessoas, elas não têm aquela confiança no que tem que ser. Por exemplo, se alguém fala para você assim, confia no Senhor, Ele vai resolver o seu problema. Não, eu vou resolver. Eu vou resolver. Entendeu? Então você se vende. Você faz uma coisa e esquece de Deus. Não de valor, né? Mas quando você participa também do erro, do pecado da outra pessoa, é uma coisa de prostituir também. Então tem esse tipo de problema. Tá? Impurezas, lascívias. Pode continuar, pastora. Idolatria. Idolatria, também existe idolatria no meio cristão. Tem gente que idolatra filho. Tem gente que idolatra casa. Tem gente que idolatra carro. Sabia, irmãos? É assim. Dinheiro, serviço. Você quer ver como a pessoa é bacana, não? Na idolatria? Olha como interessante. O cara cristão está de carro. Vê alguém, fecha ele e bate. Pronto. Meu Deus. Acabou o dia. Cristão já era. Já era. Motoqueiro que faz muito, fecha a gente na. Fechou. E aí, pastor?
vai com Deus ou fala outra coisa. Filho de Belial. E aí, quer dizer, o sangue da gente sobe, né? E nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Porque, na verdade, é importante que a gente não possa ter briga, distinções, né? Fazer heresias também, falar o que Deus não falou. Tem que ter domínio próprio. Tem que precisa, tal. Pode continuar, pastora. Invejas, olha só que nós não podemos. Homicídios, bebedice, glutonaria. O que é glutonaria? Comer demais. Comer demais? Tá, mas quem tá cheio, né? Tá pecando? E aí? Por que vocês acham que a glutonaria não era bom? Então vou contar para vocês rapidinho. Aquela época, a época de Cristo, tá? Tinha muitas festas. Vou comer na sua casa, vou fazer na sua casa. Não era isso? E durava quanto tempo? Quanto tempo, pastor? Acho que 7 dias. 7 dias. 7 dias durava a festa. Olha só. Comendo 7 dias. Já pensou se esse bolinho dura 7 dias aqui? Não. Meu Deus do céu. Já era. Mas você sabe qual era o grande problema da época? O grande problema da época é o seguinte: você vai na festa, aí você começa a comer e beber. Não é isso? E aí? Vai chegar uma hora que não aguenta mais. não aguenta mais. E aí? E agora? Continuou socando para dentro. Não, mas o bom era participar das festas. Mas aí ele comeu demais e ele não vai participar mais. O que ele fazia? Ia lá fora e Vomitava para comer mais. lavava o dedo na mão. Misericórdia. Ele soltava tudo para voltar na festa. Meu Deus, limita. Desperdício. Glutonaria, desperdício. Ainda bem que o crente é assim. Não, tem pessoas que acham que glutonaria e queima. Meu Deus! Meu Deus do céu. Amém? Então é importante. Procura o fruto do Espírito, pastora, para nós. Meu Deus. Então é importante aqui. Amém? Perfeito, tá? Então o que é importante? Primeiro que nós falamos antes aqui. Nós falamos alegria, tal. Eu falei amor aqui? Falamos amor aí, não? Falou. Falou amor? Falou. Gozo. Gozo não. O que é gozo? Satisfação. Tá satisfeito. Eu estou com o Senhor, né? Tá satisfeito. Sem dúvida. Satisfação. Prazer. Paz. O que o cristão costuma dizer? Eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Isso é uma palavra bem corriqueira dos cristãos, né? Ou seria a paz na guerra, né? Paz na guerra também. Porque nós estamos No caos. no mundo onde há... No caos. Exatamente. Tá? Longanimidade. E aí? É complicado, hein? Aí depende, Hein? né? Ser longânimo. Benignidade. E bondade. Tem gente que é tão bondosa que parece que me disseram, né? Não sei se isso foi verdade. Ele pega um sorrisal na mão, mergulha numa piscina e quando sai lá tá sequinho, né? É bom demais. Irmão, hein? Esse é bonzinho, hein? Mão aberta, hein? Mão é fechadíssima. Ó. Apesar de que o cristão, o ser humano, ele não é bom em si. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que é bom. Nós somos justos. Justo. Agora, bom não. Bom é só Deus. Bom só Deus. Verdade. Deus também é justo e justiça. Então nós temos que exercer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Bondade. Temos que exercer. Fé, já falamos, né? Fé. Tá. Mansidão. Obrigado, Jesus. E aí? Eu preciso. Muito nós precisamos. Eu preciso. Mansidão. É complicado, né? A gente ter mansidão. Tem que ter. Temperança também.
É também uma situação complicada. É. Entendeu, irmãos? Então, vejam bem. Nós precisamos entender que nós somos um povo cheio de atributos de Deus. É, verdade. Cheio de coisas maravilhosas. Podemos ser felizes. Eu entendo particularmente que eu já me encontro na Nova Jerusalém. Aleluia. Eu me encontro com Deus. Eu me encontro com Deus. Porque na verdade, irmãos, nós temos que entender um fator muito importante. Deus nos olha como pecador. Deus nos olha como pecador. Olha, nos olha como pecador? Não. Por que não? Porque Jesus já se entregou pelos nossos pecados. Jesus cobre todos os nossos pecados. A diferença está em a gente assumir essa alegria. A diferença está em você entender que Deus é suficiente para você. Aleluia. Você não precisa de carro, você não precisa de carro, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada. Porque Deus é suficiente na sua vida. Aleluia. E é dessa maneira que nós temos que ver Deus. Porque Ele é supridor de todo, Ele supre todas as coisas. É. O mais importante. Todas as necessidades. Quer algo mais importante que o fôlego de vida que nós tivemos hoje de manhã? Aleluia. Verdade. Hein? Poderíamos estar mortos na noite, né? Sim. Mas Deus nos colocou aqui. Que maravilha, não é? Então é muito importante que nós temos. Eu gostaria, já estamos já encerrando, irmãos. E Jaime, mas por isso que é necessário, né? Nascer de novo, que é nascer do Espírito, né? Exatamente. Se você tem o Espírito Santo, você tem todos esses atributos. Exatamente. É. Porque na verdade, eu não sei se você estava aqui, eu estava comentando sobre o primeiro amor, né? A questão de você estar bem com Deus na sua originalidade. Porque na verdade, a nossa vida corriqueira é entre alegrias, decepções, angústia, problemas, dificuldades, né? Financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades de relacionamento. Tudo isso traz para nós um esfriamento nosso. E isso não pode acontecer com Deus. É. Não podemos. O que provoca esse resfriamento? O que provoca? Eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, eu não quero fazer tal coisa, não quero ir na igreja, não quero nada. É compromisso, né, Jaime? Não quero ter compromisso. Entendeu? Então, há esse esfriamento espiritual. E nós precisamos ter uma nova alegria. A verdade é essa. Pastor, Lucas... Qual pastora pode ser? Lucas 15, 5, pastora. Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia. Mas de que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós pecamos e nós se arrependemos uma vez só? Não. Entenderam? Então, sempre nós temos um motivo para poder nos arrependermos com o Senhor. Sempre nós temos que ter um motivo para chegar aos pés do Senhor. É isso que é importante. Por que isso é muito importante, irmãos? Porque, na verdade, quando nós se tornamos nova criatura, em 2 Coríntios 5,17 diz assim:
Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é para quê, irmãos? É para que você não olhe para o passado. Você pode olhar para a sua história, mas se você olhar para a sua história e ter sentimento de tristeza, amargura, raiva, falta de perdão, você precisa ter um encontro com Cristo. Aleluia. Porque se você é nova criatura, você tem que viver uma novidade de vida. Aleluia. É isso que é importante. É essa alegria que Deus coloca no nosso coração. E nós precisamos viver dessa maneira. Nós temos que assumir essa condição de nova criatura. Então, que esta noite, irmãos, que fique de lição para os irmãos. Muitas das vezes, nós estamos precisando nascer de novo. Aleluia. Em alguma área da nossa vida. Obrigada, Jesus. Deus Glória quer a te Deus. fazer uma nova criatura. Deus quer se transformar e mudar a sua vida em alguma área. Eu não conheço, o Senhor conhece. E se você está aqui essa noite, é para você entender e compreender que Deus te ama tanto. Glória a Deus. Que há uns dias atrás falou para o Jair, traz essa palavra. Aleluia. Fala sobre esse assunto. Glória a Deus. Comenta sobre isso. E isso é importante para nós assumirmos na nossa vida. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Espero que vocês tenham compreendido a palavra. Agradeço. Até aqui o Senhor me abençoe. Agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe o pastor Jaime por esta